Abram as vossas Bíblias, Salmo 96, vamos ler este salmo de forma alternada. Salmo 96. Leamos este salmo que é um convite para a adoração, de forma alternada. Salmo 96. Leamos, irmão, de forma alternada, Salmo 96, diz o seguinte: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale, e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude. Volte o campo e tudo que nele há, regozije-se todas as árvores do bosque. Na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Vamos então tributar glórias ao Senhor, cantar ao Senhor, louvar ao Senhor. Ó, irmãos, oremos agora, engrandecendo o nome de nosso Deus, de nosso Salvador, Jesus Cristo. Ó bendito Senhor, nós nos aproximamos diante de Ti, com o nosso coração voltado para o Senhor, ó Pai, voltado para o Teu santuário, em que Cristo Jesus entrou como nosso precursor, nos dando esta esperança maravilhosa, sendo esta esperança a âncora da nossa alma. Bendizemos ao Senhor, engrandecemos ao Senhor, reconhecemos, Pai querido, os Teus atributos e tudo o que Tu és. Nós adoramos a Ti, Senhor. Permita, Senhor, que ofereçamos um culto agradável ao Senhor, com todo o nosso coração, adorando ao Senhor com toda a nossa alma. Permitas que sintamos a Tua presença nessa noite, que tenhamos as nossas orações ouvidas por Ti através de Cristo, que o nosso louvor chegue ao Senhor, ó Pai, e que especialmente o Senhor fale conosco pela Tua palavra, que é bendita, que é inspirada. Teu povo se reúne, ó Deus, como um mandamento Teu, para adorar ao Teu santo nome. Nós rendemos graças ao Senhor. Pai querido, abençoa os Teus filhos que aqui estão, abençoa aqueles que virão, abençoa aqueles que ainda ouvirão esta gravação pelo YouTube. Ó Pai, que pessoas sejam edificadas, que o Teu Evangelho alcance essas pessoas, que o Teu nome seja glorificado, ó Deus. Nós pedimos estas coisas ao Senhor, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar ao Senhor com alguns cânticos? Convido aqueles que puderem se colocar em pé. Esse cântico diz: render graças ao Senhor. Rende graças ao Senhor, porque é bom. Rende graças ao Senhor, porque é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Rende graças ao Senhor. Deus dos deuses.
versículo que diz: em espírito e em verdade. Vamos louvar ao Senhor com esse canto. Com alegria, irmãos amados. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Vem nos ver, Senhor, te entregamos nosso viver. Vem nos ver, Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos Reis, porque nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Novamente, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Vem nos reis, Senhor, te entregamos nosso viver. Vem nos reis, Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos Reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos lábios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Nos ajuda, Senhor, a ser gratos ao Senhor todos os dias, a nunca nos esquecer dos teus bens, de quem tu és, que o Senhor tem feito por nós. Nos ajuda a ser gratos, mais gratos ao Senhor, Pai. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que
se assentar. Primeira carta de João, capítulo 2. Primeira carta de João, capítulo 2. Vamos ler esse texto, vamos louvar ao Senhor com o hino de número 32. 1 João, capítulo 2. E nós louvaremos ao Senhor com o hino de número 32. Diz assim o texto sagrado, capítulo 2 da primeira carta de João, versículo 1 e versículo 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Este texto nos serve como uma grande consolação, como uma grande promessa diante da nossa realidade. A realidade é que somos pecadores. É fato que não devemos nos conformar com o pecado, mas infelizmente nós pecamos. Por pensamentos, por palavras. A nossa consolação é que nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Nós não devemos levar de maneira leviana a defesa de nosso Senhor. Ele nos defende verdadeiramente. Nessa confiança que nós vamos pedir perdão pelos nossos pecados. E depois cantar o hino de número 32 sobre a fidelidade de Deus, que faz isso porque não é fiel a nós, mas é fiel a Ele mesmo. É fiel à sua aliança. Por isso nós temos essa ousadia, essa confiança diante dEle. Oremos. Senhor bendito, nos aproximamos diante de Ti, ó Pai, ao mesmo tempo nos sentindo tão maus, porque somos pecadores. Porque muitas vezes esquecemos da Tua lei, de quem Tu és, daquilo que Te agrada. Quebramos os Teus mandamentos. Ó Pai, não nos deixe tomar isso como uma coisa comum, pois o pecado é algo grave contra o Senhor. Ao mesmo tempo, Senhor, nosso coração se enche de esperança e de convicção por causa da Tua fidelidade, não a nós mesmos, mas a fidelidade à Tua aliança, pois o Senhor jura pelo Senhor mesmo. Não há ninguém maior do que o Senhor. Ó Pai, perdoa-nos os nossos pecados. Em nome de Jesus Cristo nós pedimos isso ao Senhor. Amém. Hino de número 32. Hino de número 32. Vamos louvar o nome do Senhor? Obrigado, meu irmão. Este louvor que nos fala da fidelidade de Deus, de número 32. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste. Teus filhos sabem que não falharás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste. Tal como era, tu sempre serás.
Louvado seja o Senhor, glória a Deus. Tudo aquilo que o Senhor tem feito, pelos louvores entoados ao Senhor. Primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Versículo de número 27. Vamos ler só este versículo. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo de número 27. Todos acharam? Vamos ler esse texto das Sagradas Escrituras. Depois nós vamos orar, vamos interceder para aqueles que trouxeram os seus dízimos, as suas ofertas. Vamos interceder pelos doentes e por todas as classes de pessoas, as famílias, os filhos. Versículo 27 diz o seguinte: Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Senhor amado, nos colocamos diante da Tua presença, Pai, intercedendo neste momento, pedindo ao Senhor, que o Senhor, ó Pai, abençoe aqueles que trouxeram os seus dízimos, as suas ofertas, e aqueles que sempre contribuem de alguma maneira com a Tua casa. Ó Pai, levanta mais pessoas, pois assim a Tua obra vai poder continuar. Pessoas vão ser alcançadas pelo Teu Evangelho. Pai querido, oramos pelos doentes, fracos, desanimados, pelas famílias, que o Senhor abençoe e ajude as famílias que estão desestruturadas, pelos filhos, aqueles que não estão nos seus caminhos, que eles possam ser convertidos pelo Senhor, pelos matrimônios, que porventura estejam passando por alguma turbulência, que o Senhor estenda as Tuas mãos e dê sabedoria para que os cônjuges tomem as melhores decisões para a glória do Teu nome. Pelos novos convertidos, por aqueles que estão se achegando, por aqueles que já estão na Tua casa, pela nossa sociedade, pelo país, pelas autoridades. Oramos pelos missionários, de perto e de longe. E oramos também, Senhor, por este momento em que iremos meditar na Tua palavra. Abre o nosso coração para que a gente possa ser edificado por Ti, ouvir a Tua voz no texto sagrado. É o que nós Te pedimos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. O que você costuma fazer quando você está com alguma angústia, com alguma aflição? Qual a sua primeira reação? Será que você liga para alguém? Será que você manda o WhatsApp para alguém? Será que você procura sua mãe, pai, filho? O que você faz quando você está com alguma angústia? Essa pergunta é importante. Todas as pessoas passam por angústias, por aflições, mas nem todas as pessoas têm a mesma reação. Existem reações adequadas e existem reações inadequadas. Existem reações que condizem com a palavra de Deus, existem reações que não condizem com a Escritura. A primeira pergunta é essa: como você reage às aflições e às angústias dessa vida? A segunda pergunta com a qual eu quero introduzir essa mensagem é: o que você faz quando você recebe a bênção que você pediu para Deus? Essa segunda pergunta é importante. Porque, da mesma forma, algumas pessoas, quando pedem algo para Deus, recebem aquilo que pediram, reagem de diversas formas. Algumas reações podem ser adequadas, outras podem ser inadequadas. Algumas reações podem condizer com a palavra de Deus, outras, no entanto, podem não condizer com a palavra de Deus. Então, introduzimos essa noite essa mensagem com essas duas perguntas.
O que você faz no momento de aflição? O que você faz no momento de bênção, em que você recebe aquilo que pediu para Deus? Este texto, a nossa irmãzinha do passado, Ana, nos ensina sobre essas duas coisas. Porque ela tomou uma atitude no momento de angústia de sua vida, só que ela não parou por aí. Ela tomou também uma atitude no momento de bênção, no momento em que ela recebeu algo de Deus para a sua vida. No entanto, amados irmãos, é necessário que a gente fale, e o principal objetivo desse texto estar inserido aqui. O principal motivo pelo qual esse texto está aqui não é para nos ensinar como reagir no momento de aflição. O principal motivo é maior. A história de Ana está aqui e o contexto vai se expandindo. O principal motivo é mostrar como Deus preparou pela sua providência um momento de transição do período dos juízes até o período monárquico. O próprio Deus iria mudar o panorama de Israel. Os irmãos sabem que houve um período em Israel em que os juízes, ou seja, Deus levantava homens esporadicamente, em momentos específicos de angústia, para liderar o povo e vencer guerras. Baraque, Débora, Sansão, Gideão. E este período agora havia cessado neste texto. Inclusive a própria palavra de Deus havia cessado de falar. As pessoas estavam totalmente desorientadas. É um período de transição entre o período de juízes e o período da monarquia, em que Deus, enfim, transformaria Israel numa monarquia, pois esse sempre foi o objetivo dele. Inclusive, Deus sempre retrata a si mesmo como rei. Ele levantaria, então, a figura mais importante da monarquia de Israel, Davi, uma figura que apontava para Jesus. O principal motivo pelo qual esse texto está aqui, então, é narrar o período pré-davídico, o período de transição entre os juízes até a consumação da monarquia davídica, que por sua vez apontava para o Messias que haveria de vir. Mas, obviamente, irmãos, isso não nos impede de tirar as lições que nós vamos tirar nessa noite. Isso não nos impede de olhar para a vida da nossa irmãzinha do passado e observar como ela reagiu no momento de aflição e como ela reagiu no momento de bênção, de alegria, em que ela recebeu algo do Senhor nessa história bem conhecida, muito conhecida. O nosso texto tem uma divisão, é uma narrativa. Toda narrativa tem divisões. Geralmente as narrativas se dividem em cenas. E a primeira coisa que aparece nessa narrativa é uma espécie de cabeçalho, de título, que é o versículo 1 e o versículo 2, que mostra a situação. Mostra qual o contexto em que a história começou. E o contexto foi o seguinte, versículo 1, houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efraimita. Começa falando deste homem. Depois falando das suas duas mulheres. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Então a narrativa já começa com uma apresentação do problema. Ana era estéril, numa coisa bastante incomum para nós aqui, ele tinha duas esposas. Deus tolerava isso no Antigo Testamento, apesar de essa nunca ter sido a vontade de Deus, e com a completude da revelação de Deus, nós ficamos sabendo de uma forma mais clara que a vontade de Deus é que o homem tenha uma esposa e que a esposa tenha um marido. No entanto, sabendo disso, nós podemos tirar lições aqui sobre essa família. A história começa com a aflição de uma mulher, que era estéril. Do versículo 3 até o versículo 8, nós vemos a narrativa acrescentar mais alguns detalhes importantes a respeito da situação. Os detalhes mais importantes são o seguinte: Eucana amava mais Ana do que Penina. Então Ana tinha o amor do seu esposo. Outro detalhe importante: Penina provocava Ana, que a Bíblia chama aí de rival na narrativa, né? Então, somos introduzidos numa história aparentemente comum, numa história cotidiana, que tem, claro, como um contexto maior, a aliança de Deus, a fidelidade de Deus e assim por diante. E aí nós somos introduzidos, então, nessa aflição da nossa irmã, e agora nós vamos procurar responder qual foi a atitude de Ana em relação à sua aflição e qual foi a atitude de Ana em relação à bênção que ela recebeu de Deus.
Vamos lá? A primeira coisa que nós temos que observar é que Ana só enxergava na esterilidade uma aflição porque ela tinha uma mente bíblica. Ela tinha uma visão de mundo bíblica. Não vou dizer cristã porque seria um anacronismo, né? Mas uma visão de mundo bíblica. Se Ana não tivesse uma visão de mundo bíblica, ela não estaria aflita. Não é verdade? Porque ela tinha tudo aquilo que o marido dela podia prover para ela. Inclusive no texto diz que ele servia, os sacrifícios, ele servia porção dobrada para Ana. Ele tinha um amor do marido dela. Inclusive o próprio texto, versículo 3 ao 8, vai dizer que ele diz para ela, olha, eu não sou melhor que muitos filhos. E ela andava amargurada mesmo assim. Ana, do ponto de vista do nosso mundo, da nossa sociedade, não teria nenhum motivo para andar amargurada. Quem sabe se fosse uma mulher do nosso tempo, poxa, tudo bem, não posso ter filhos. Isso não deve ser motivo para uma angústia muito grande. Vamos tocar a vida. Mas Ana só tinha uma aflição porque ela tinha uma visão de mundo bíblica. Isso é importante, porque faz todo o sentido para a gente entender a aflição dela. Se ela não tem uma visão de mundo bíblica, ela não estaria aflita. Porque, obviamente, aquele povo entendia que os filhos eram bênção do Senhor. Eles não tinham uma visão de mundo como nós temos hoje, que vê a criança ou o bebê ou a concepção como uma coisa ruim, onde dá até medo, né, da concepção. Olha, quero ter um filho só no máximo. As pessoas pensam hoje. Não, ela vive num contexto em que Ana, apesar de o mundo pagão da época, né, em derredor, menosprezar as mulheres, o mundo bíblico não menospreza e coloca Ana como uma pessoa comum, mas uma pessoa que tinha um profundo conhecimento a respeito de Deus. E o conhecimento dela a respeito de Deus começa com isso. Ela se aflige por algo importante. Ter filhos era algo importante. E não ter filhos era uma decepção muito grande mesmo. Era uma aflição muito grande. Pois os filhos são herança do Senhor, são bênçãos de Deus. Veja, isso tornava a aflição de Ana muito grande. O seu coração se angustiava dentro dessa circunstância. E o que ela fez? Ela buscou ao Senhor. Versículo 9 até o versículo 11, nós vemos que, além de tudo, aquela família era uma família religiosa, que praticava uma verdadeira religião e todo ano subia ao templo para sacrificar. Eucana, junto com as suas duas mulheres e os filhos de Penina. Versículo 9 até o 11 diz o seguinte: após terem comido, eles já estavam no templo, e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, sobre a sua cabeça não passará navalha, ou seja, ele vai ser um nazireu, uma pessoa dedicada totalmente ao Senhor. Essa nossa irmãzinha do passado buscou ao Senhor com todo o seu coração. Ana entendia que antes de tudo, ela deveria colocar o seu problema diante de Deus. Eu imagino que se Ana tivesse um Facebook ou Instagram, ela primeiramente colocaria o seu problema diante de Deus. Se ela tivesse o WhatsApp de alguém muito querido, ela primeiramente colocaria o seu problema diante de Deus antes de contar para a pessoa. Apesar de que o problema dela era conhecido, né? Todas as pessoas sabiam que ela era estéril. Mas isso nos mostra que Ana já começa com uma atitude digna de nota. Porque ela poderia recorrer aos falsos deuses, como muitos crentes recorrem quando estão passando por agonia. Veja, irmãos, não é incomum crentes em extrema agonia recorrer até mesmo ao espiritismo. Não é incomum. Ana vivia num contexto externo totalmente pagão. Não custava muito ela pegar uma estatuazinha de Baal e falar assim: deixa eu voltar para esse Deus aqui, porque Deus de Israel não quer me dar um filho. Mas ela não fez isso. Ela se voltou para o Senhor. Ela sabia que Deus era o único Deus. Ana sabia disso. Sim ou não?
E isso é provado no contexto, nós vamos falar sobre isso. Ela se volta para o Senhor, ela busca o Senhor, e ela toma uma atitude religiosa verdadeira. Veja, as pessoas falam muito de religiosidade e criticam a religião. Mas Jesus deixou uma religião. E o que Ana faz é uma atitude religiosa. Você vai num templo oferecer sacrifício. Isso não é uma atitude religiosa? Se isso não for uma atitude religiosa, eu não sei o que é. Só que diferente de uma atitude religiosa vazia, o coração de Ana não estava só na atitude externa, estava buscando ao Senhor internamente. A religião verdadeira e a intenção verdadeira. Nós aprendemos então, irmãos amados, que nos momentos de aflição nós devemos buscar ao Senhor com todo o nosso coração. Às vezes nos esquecemos disso, especialmente nós que somos calvinistas, às vezes, dá um lampejo lá de perturbação pela doutrina da predestinação, e não adianta eu orar, Deus já conhece, Deus já predestinou tudo, para que eu vou pedir? Não é assim que Deus se agrada. De alguma maneira que a gente não entende, sim, Deus predestinou tudo, mas Ele se agrada que a gente peça para Ele. E Ele se agrada tanto e ordena isso na sua palavra de tal modo que Jesus conta uma parábola em Lucas capítulo 18, a parábola do juiz iníquo. A história de um juiz que não temia ninguém, que não temia Deus, que não se sujeitava a ninguém, e uma certa mulher pedia para que ele recorresse, para que ele desse um recurso para ela, para que ele ajudasse em uma situação específica judiciária. E esse juiz falou assim: eu não temo a ninguém, eu não devo favor para ninguém, só que essa mulher está me importunando tanto que eu vou ajudar ela. Jesus conta essa parábola e o primeiro versículo que apresenta a parábola diz assim: Jesus contou esta parábola para mostrar sobre o dever de orar sempre sem esmorecer, sem desanimar. No sentido de que se um juiz iníquo, ruim, não resistiu à persistência, quanto mais o nosso Deus que está nos céus. Não me pergunte como isso acontece, só sei que está na Bíblia. E se está na Bíblia que nós devemos orar ao Senhor e persistir, nós devemos pedir, então nós devemos fazê-lo, com toda a fé no nosso coração de que seremos respondidos. Não foi essa a fé de Ana naquele momento? A fé da nossa irmãzinha? Ela buscou ao Senhor com todo o coração. Por isso, Pedro vai dizer em sua carta, na primeira carta, no capítulo 5, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Coloque diante de Deus a sua ansiedade. Esse verbo está num tempo, em um aspecto do tempo grego, que é uma ação passada vista como um todo. Ou seja, lance sobre ele, lance completamente sobre ele. Lance sobre Deus a sua ansiedade, conte para ele o seu problema. Isso Ana fez. A primeira coisa a gente já aprendeu. O que fazer no momento da aflição? Buscar ao Senhor. Até aqui, meus irmãos, a maioria dos cristãos vão bem. A maioria vai bem. Até aqui. A maioria de nós sabe que nós devemos clamar. Mas na segunda parte que a gente tropeça mais. Quando nós recebemos a bênção de Deus. E quando nós olhamos o texto sagrado, nós vemos que Ana não procedeu de uma maneira ingrata. Ela recebeu o seu filho e ela não disse para Deus: Senhor, muito obrigado pelo filho, segue vida. Não. E uma atitude difícil, viu? Quem tem filho sabe, né? Você mandar o seu filho para um local, só desmamar ele, mandar para um local que você vai ver de vez em quando, uma vez por ano. Ela cumpriu o seu voto. E nós vemos no versículo 19 até o versículo 28 que ela cumpre o seu voto. Fica um tempo com a criança, leva ele no templo, leva ele para o sacerdote. Ele ainda diz o texto que nós lemos no começo: por este menino orava eu. Contente com o Senhor. Cumpriu o seu voto. É difícil quem faz isso. Nós nos esquecemos de Deus quando recebemos algumas bênçãos de Deus. A gratidão de Ana é tão profunda, tão maravilhosa, que no capítulo 2 nós temos um cântico. Se você observar aí, está escrito Cântico de Ana no título, só que é uma oração, começa com Ana orando. E quando eu disse que Ana tinha uma compreensão profunda a respeito de Deus, esse cântico prova. Porque se nós observarmos esse cântico, do versículo 2, por exemplo, ela vai dizer que só existe um Deus.
Num contexto totalmente politeísta, Ana sabia que só há um Deus. Do versículo 3 até o versículo 5, Ana vai dizer que Deus exalta os humildes e derruba os soberbos. E ela aplica isso a ela mesma, dizendo no final dessa sessão, que Deus dá filhos àquela que é estéril. Todavia, o mais impressionante é o que está no versículo 6. A compreensão de Ana de que Deus é quem dá a vida e Deus é quem tira a vida. E eu diria que nesse sentido, Ana está bem à frente dos pastores, da maioria dos pastores que pregam aí nos tempos modernos. Dos pregadores coachings. Porque eles dizem, Deus dá a vida, Deus abençoa, Deus dá graça, Deus dá a bênção. Mas eles não dizem a segunda parte do versículo 6 aí. Deus também tira. Deus envia praga. Deus envia o dilúvio. Deus faz e desfaz. Ana está aplicando isso diretamente a ela porque ela entendia que a concepção do filho dela, seu filho, era um ato não só humano do marido com ela, é um ato também divino. Por isso, na maioria das vezes em que uma mulher concebe na Bíblia, a Bíblia vai dizer assim: lembrou-se Deus de fulana e ela concebeu. Lembrou-se Deus de Isabel e ela concebeu. Para mostrar claramente que nenhuma concepção acontece por um ato isolado humano. Por isso a gente entender que toda a vida é sagrada diante de Deus. E por isso a compreensão de Ana é tão profunda, até mesmo mais profunda do que para a nossa época. E muitos crentes não entendem o que Ana entendeu. Ana entendia: o meu filho não veio só de uma ação humana. Ele veio do Senhor. Deus tira, Deus também dá. Ele me deu nesse momento. A gratidão de Ana não é uma gratidão normal. Ela tinha uma concepção poderosa, profunda a respeito de Deus. Irmãos, nós temos grande dificuldade em praticar isso. Pedimos a Deus: Senhor, eu queria tanto casar. Ia ser uma bênção se eu casasse. Aí Deus dá o casamento, aí a pessoa some. Nunca mais vou falar da pessoa. Isso não acontece em Cajati, não acontece. Estou falando de outros lugares, tá? Só vou dar o exemplo de outros lugares, tá bom? Senhor, eu quero um carro. Eu preciso de um carro, Senhor. Ah, já começo a imaginar. Eu, de manhãzinho, indo para a escola dominical com esse carro. Aí Deus dá. A pessoa, poxa, a praia é bem pertinho aqui. Agora eu tenho um carro. A primeira parte, até que está boa. Pede ao Senhor uma coisa para a glória do Senhor, mas não consegue praticar. Senhor, eu queria ganhar um salário um pouco melhor, porque aí eu consigo dar o dízimo. Aí começa a ganhar um salário um pouco melhor, mas agora eu posso comprar isso aqui também, né? Estou ganhando um pouco melhor. E se esquece da bênção do Senhor. Então veja como a atitude de Ana foi uma atitude boa. Ela não somente se lembrou de Deus no momento de pedir, até filhos também. A gente pede: Senhor, abençoa, me dá filhos, Senhor. E aí a gente começa a usar o filho como desculpa para não ir para a igreja. Esse texto nos ensina sobre isso, irmãos. E nós temos grande dificuldade em ser verdadeiramente gratos a Deus. O que nós fazemos com Deus é o seguinte: falamos obrigado, Senhor, só isso. Mas não continuamos. Ana, essa nossa irmã, está nos ensinando isso sobre essa questão. Eu acho que eu já contei para vocês a história do papagaio Josué. Já contei para vocês essa história? Acho que contei uma vez. Mas quem não estava, como a gente está gravando agora, né? O pessoal pode... Certo, irmão? Vamos supor que seja presbiteriano, né? Tinha lá o papagaio Josué. Esse papagaio tinha uma característica muito interessante. Ele recitava o Pai Nosso. Josué, fala o Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu. Josué falava. Confissão de Fé de Westminster, primeiro capítulo. Josué falava. Aí sim. Todo mundo se admirava disso. Chegou um amigo do irmãozinho e falou que tinha uma maritaca chamada Graça. Essa maritaca
Ele falou para o dono do Josué, né? Olha, eu tenho essa maritaca aqui, não consigo cuidar dela, já que você tem um papagaio, pega também a maritaca. Ah, beleza. Aí quando Josué viu a maritaca, né? Já pegou as asinhas, né? Já começou a abraçar a maritaca, né? E beleza. Passou-se um tempo, o pastor foi visitar. O pastor queria ver o papagaio falar o Pai Nosso, falar a confissão de fé do Westminster, né? Chegou lá, ó, pastor, chega aí, vamos dar uma olhada no Josué aqui. Estava o Josué com a maritaca. E aí o dono dele falou para Josué, fala o Pai Nosso aí, Josué. Josué nada, só abraçado com a maritaca. Confissão de fé do Westminster. Nada. Primeira pergunta do catecismo menor, que é a mais fácil, né? Nada. O pastor falou, pô, o que aconteceu com o papagaio Josué? E o dono falou para ele. Quando ele recebeu a graça, ele parou de orar. Ele parou de recitar. Isso que acontece conosco. Já acontece essa história aqui. Isso acontece conosco. Nós recebemos a graça de Deus e o que acontece? Irmãos, por isso que Deus, isso serve para todos nós, não nos dá muito além daquilo que pedimos, muitas vezes. Por que se com pouco a gente já esquece de Deus? Não é verdade? Então nós aprendemos com esse texto das Sagradas Escrituras que nós devemos então ser gratos a Deus. E aqui eu uso para finalizar o exemplo dos 10 leprosos, que a gente sempre usa como exemplo de gratidão. Aqueles 10 que gritaram, aqueles 10 que buscaram, aqueles 10 que queriam ser curados, mas somente um que era samaritano voltou para agradecer. E se vocês pensarem um pouco, vocês vão perceber que o agradecimento desses 10 leprosos, de um leproso, né, do samaritano, e o não agradecimento dos outros, dentro do contexto deles, tem algo interessante ali. Nós que estamos passando por uma época de pandemia, podemos até agora, nesse momento, entender um pouco melhor o que aconteceu com aqueles 10 leprosos. Porque muitos de vocês, talvez, ficaram longe de parentes. Talvez aí, 1 semana, 2 semanas, teve vó que ficou 1 mês, 2 meses sem ver os netos. É terrível quando você fica, né, sem ver os parentes, sem ver as pessoas queridas, até mesmo a congregação, né, sem congregar. Então, quando a pessoa é curada, o que a pessoa faz? A pessoa já pensa no ente querido. Imagina a mente daqueles 10 leprosos. Quanto tempo alguns deles não viam os parentes? Talvez não viam o filho, porque os leprosos ficavam à margem da sociedade. Isolados mesmo. Não tinha cura. Imagina a mentalidade deles. Eu vou esperar Jesus me curar. Esse camarada, se ele me curar, primeira coisa que eu vou fazer, valeu aí, vazar. Vou ver meu pai, minha mãe, meu filho, vou procurar meus parentes. Só que teve um que foi tocado pelo Espírito Santo. E ele considerou Jesus mais importante do que a família dele. Não foi um ato comum. Você acha que ele não tinha ninguém para visitar? Todos os outros foram, e ele poderia ter pensado também em visitar a sua família, mas ele falou, não, aconteceu alguma coisa diferente aqui. Por isso ele se prostrou e adorou a Jesus. É uma das citações do Novo Testamento que dizem, né, claramente que Jesus foi adorado. Ele adorou a Jesus. Tamanho foi aquilo que aconteceu com ele, que Jesus não disse para ele que ele foi curado, disse para ele, a tua fé te salvou. E Jesus esperava gratidão, claro, do ponto de vista humano, esperava gratidão dos judeus, dos outros 9 que eram judeus, e só o samaritano foi grato. Às vezes nós fazemos, irmãos, como os outros 9. Obrigado, Senhor, toca a vida. Não queremos saber de adorar a Deus, de ser verdadeiramente gratos a Deus, porque ser verdadeiramente grato não é somente dizer obrigado. Já disse aqui que dizer obrigado é uma educação. Obrigado. Ser grato não é somente dizer pela manhã, sou grato. Ou você acha que os 10 leprosos não falaram alguma coisa assim parecida? Os 9, né? Os 9 que não foram gratos, você acha que eles não falaram nada para Jesus? Pelo menos, obrigado aí, depois. Sim, falar isso todo mundo fala. Deus quer então dos seus servos verdadeira gratidão. Ana levou. Então, olha, Deus me deu isso daqui, Deus me deu agora um carro, Deus me deu
uma família, um filho. Eu vou pegar isso que Deus me deu e eu vou usar para a tua glória, Senhor. O casamento que Deus me deu, eu vou usar para a tua glória. Como forma de gratidão, de eu entender que isso foi dado por Deus, que isso é bênção de Deus, eu vou depositar isso aqui, Senhor. Eu vou consagrar isso ao Senhor. Não precisa fazer igual a Ana, né? Mandar o filho para longe. Não. É consagrar a Deus, servir a Deus com aquilo que Deus te deu. Filipenses 4:6 diz o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, com gratidão. Quando a gente não tem isso, a gente passa só a murmurar, irmãos. Só a pensar naquilo que nós não temos, só a pensar naquilo que as outras pessoas têm e nós não temos. Mas quando nós suplicamos com ações de graças, nós pedimos, mas nós nos lembramos daquilo que Deus já nos deu. Por isso, o que devemos fazer no momento de angústia e de aflição? Buscar ao Senhor, pedir ao Senhor. E quando nós recebemos, o que devemos fazer? Usar isso para a glória de Deus, como uma forma de gratidão diante de Deus. E eu finalizo essa mensagem, irmãos amados, dizendo que Deus ele é tão poderoso que Ele é capaz de nos dar coisas que nós pensamos que é só um elemento para aquele momento, mas isso pode ser maior do que a gente pensa. Isso aconteceu com Ana, isso aconteceu com um leproso, né? O leproso que voltou agradecendo. Ana só pediu filho. Deus deu um juiz para Israel. Deus deu um grande profeta. Deus deu um personagem importante da história da aliança, nesse período de transição, que iria ungir Davi. Este menino ia chegar lá na casa de Jessé o belemita, ia ungir Davi, que aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo. Ana não imaginava isso. Aquele leproso, o samaritano, ele só pediu para ser curado. Nunca passou pela cabeça daquele samaritano que ele ia receber uma cura eterna, algo que transcende o material. E surpreendentemente, Jesus se volta para ele: você está salvo. Você creu verdadeiramente. Deus faz muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Devemos crer nisso com todo o nosso coração. Amém, amados? Convido aqueles que puderem se colocar em pé, vamos louvar ao Senhor. Há um cântico antigo vamos tentar um tom aqui. Esse cântico, cuja letra nos remete a uma pessoa que foi alcançada por Cristo. E ela então adora a Deus, adora pelo fato de ser salva. Vamos louvar o Senhor? Sentir a mão de Cristo.
semelhança daquele leproso, ó Pai, nós fomos tocados pelo Senhor. Curados por Ti, Senhor. E Tu nos deste, ó Pai, aquilo que é maior do que a cura de uma doença, a salvação eterna. De modo que no momento em que nos encontramos com Cristo, nós passamos a ser diferente. Por mais que sejamos pecadores ainda, mas a nossa vida muda, a nossa perspectiva muda. Passamos a ter Cristo como nosso Senhor, Senhor único de nossa vida. Ó Pai, tantas bênçãos o Senhor tem derramado. Não só bênçãos, mas chuvas de bênçãos. Coisas que nós não merecemos, ó Pai. Não permitas que sejamos ingratos ao Senhor, mas nos ajuda a usar cada elemento que o Senhor nos deu, por pura graça, a usar isso com gratidão diante do Senhor. Que todos os nossos bens, tudo que temos, que somos, seja do Senhor e usado para a Tua glória. Seja qual for, Pai querido, o lugar, a profissão dos Teus filhos, os bens dos Teus filhos, tudo seja usado para a glória do Teu santo nome. Nós Te glorificamos por aquilo que recebemos, ó Pai, e pedimos sabedoria para que tenhamos gratidão no nosso coração. Ó Pai, olha para os meus irmãos, e se há alguém em aflição nessa noite, como Ana, com amargura de alma, olha para esse pedido e atende se for da Tua vontade. Olha também para aqueles que já receberam coisas de Ti e estão olhando agora e reconhecendo, sendo gratos ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Em tudo nós louvamos o Teu nome, Senhor, por estas coisas, e Te agradecemos por essa reunião, que pudemos aqui louvar o Teu nome, estudar a Tua palavra, orar, tudo isso é para a glória do Teu santo nome. Nós agradecemos ao Senhor e pedimos estas coisas, no nome santo de Jesus Cristo. Encerramos, ó Pai, essa reunião, com a oração que Jesus Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Agora, amados irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o povo de Deus agora e para todo sempre. Amém. Você pode se assentar?